Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso amigo Espírito Santo, do nosso bondoso Deus, do nosso Salvador Jesus, nos alcance nesta nova manhã que Ele nos concede. Nesse instante, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus nessa nova sessão. Amém. Bom dia, irmãos. Oremos. Pai Celestial, obrigada, Senhor, por mais uma manhã, obrigada por esse dia que o Senhor concede para cada um de nós, Senhor. Pai Celestial, nesse momento, eu peço aqui, Senhor, que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações, que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor, que nós possamos estudar, que nós possamos estar sempre em Ti, nos Teus caminhos, Senhor. De igual maneira, Senhor, eu peço pela saúde do pastor Cícero, Senhor, que ele possa se recuperar e que o Espírito Santo possa seguir usando esse servo, Senhor, do Senhor, um servo que está disposto a passar tempo com cada um daqueles que tem o desejo de entender mais a Tua palavra, Senhor. Amém. Obrigado, ó Pai, pelos pedidos de orações que o Senhor concedeu, que o Senhor deixou aqui, mostrando, Senhor, a força, a fé que nós, quando temos e nos ajoelhamos, Senhor, nós podemos ver a Tua grandeza, Senhor. De igual maneira, Senhor, eu peço pelos irmãos que em seu coração, Senhor, tem pedidos que muitas vezes nós não mencionamos, mas o Senhor conhece o coração de cada um deles e sabe as necessidades de cada um deles, Senhor. Que seja feito a Tua vontade, Senhor, não a nossa, porque a Tua vontade é sempre melhor, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia, que o Espírito Santo possa aqui estar presente nas nossas vidas. Eu te peço, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos. Tome o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 32. Esta nova sessão, essa nova perícope, nós temos, então, um novo, eu diria, conteúdo que Jesus aqui apresenta. É claro, dentro do sermão, ele aborda diversas áreas do comportamento humano, então, eu diria, características daqueles que vão estar nos céus. Precisamos passar, portanto, por esse despertamento e talvez por essas cenas que aqui se põem como sendo necessárias abandoná-las, rechaçá-las, tirarmos das circunstâncias de nossa vida para que tenhamos as condições, de fato, que ele aqui propõe. Mateus, capítulo 5, versículos 27 ao 32. Aqui, mais uma vez, eu ponho uma expressão que sintetiza todos esses versos, né? E a expressão seria exatamente esta: moralidade. A expressão que nós poderíamos, então, aqui pôr para entendermos a que se refere Jesus nestes versos. Antes de poder fazer a leitura, deixa eu contextualizar. E aí vem a pergunta: qual era a razão por que Jesus, então, entrou neste tema, algo que parece totalmente dissonante, né, com tudo aquilo que ele vinha propondo, questões bastante, de um nível bastante, eu diria, espiritual, lei, comportamento de relacionamento entre irmãos e irmãos, e agora entra numa situação que foge os aspectos, talvez no olhar mais restrito, para a situação puramente de relacionamento entre irmãos, intrapessoal. Mas aqui Cristo, portanto, expõe algo que é muito necessário para nós, nesses dias difíceis que estamos passando, e a conjuntura dentre este aspecto, que mais tarde ele retoma em Mateus capítulo 24, ao apresentar as circunstâncias sociais que, então, a Terra há de se, eu diria, encontrar, antes que ele venha a ela buscar, então,
a igreja que se prepara para recebê-lo, refiro-me especificamente ao que ele retomou do Antigo Testamento sobre os episódios envolvendo os antediluvianos, que a vida estava bastante desregrada, a vida esta, que aqui, então, o Senhor exterioriza buscando dos seus ouvintes este comportamento. Vejam, Jesus retoma o mandamento, isso aqui fica exatamente evidente. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Então, é evidente que aqueles que lá estavam eram educados neste conteúdo. Em outras palavras, ninguém estava ali alheio ao que este mandamento se requeria, ou quem então aí expusera. Isto não é o interessante, mesmo porque as sinagogas, as escolas dos rabis e os judeus eram bastante intimidados com o conhecimento teórico da lei. Então, Jesus não nega, mesmo porque, se o fizesse, haveria um contraditório, porque no versículo 17, eu e você já passamos por esta cena, onde ele dissera que não viera abrogar, anular, ele veio cumprir. Logo, cumprir aqui não é um desfazimento de nossa responsabilidade para com a própria lei, mas aquilo que nós, então, já apresentamos quando o verbo foi utilizado por Jesus, que ele, portanto, veio cumprir, plerosai, o prelosai, é exatamente o mesmo verbo utilizado no capítulo 14, no capítulo 4, quando, então, em referência ao batismo do próprio Jesus, quando ele dissera que viera também cumprir. Então, a ideia é a mesma aqui retomada. Plerosai significa exatamente isto: estou fazendo porque tem de ser feito, para que se torne, portanto, o meu exemplo também algo a ser seguido. Então, versículo 27 do capítulo 5, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Então, Cristo retoma a ênfase do mandamento. E agora, vejam, ele amplia o significado moral. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Em outras palavras, sai do aspecto, portanto, das vias de fato, aquilo que poderíamos dizer do coito, da relação física, para, então, uma relação apenas em pensamento. Há algo aqui bastante interessante, né? Do ponto de vista de como a sociedade que nós vivemos é o que a gente chama pseudo-moralista. Observem, na justiça, abrindo um parênteses aqui, o estupro, né? Ele, então, precisa ser realizado sem necessariamente passar pela cena da invasão sexual. Você pode, portanto, ser, de alguma forma, epitetado, ou seja, ser chamado de, então, o que a gente chama em ser incriminado pela ação do estupro, se você invade, portanto, a liberdade de uma mulher ou de, então, um homem, com intenções, portanto, não é isso que a justiça vai julgar, mas se você, portanto, beijou quem não gostaria de ser beijada, você, portanto, apalpou o corpo de alguém que não gostaria que fosse feito, ou entrou em uma via, portanto, de exatamente ato violento contra a liberdade sexual. Ao fazer esse tipo de coisa, você pode ser incriminado exatamente, e aí o que a gente chama de ser qualificado no estupro. Agora, esse é o que é o interessante. A lei não aborda, a lei humana não aborda o aspecto, portanto, da moralidade em pensamento. Você pode estar do lado de uma mulher com seu pensamento maldoso e ali, portanto, se não houve a invasão física, se não houve, portanto, o que a gente chama da liberdade, da dignidade daquela pessoa expressa, do ponto de vista que se tenha como aí justificar, isso não ocorre, não é, então, tipificado como estupro. Mas aí vem um detalhe: a lei do Senhor está acima disso, e aí não precisa, portanto, para a prática do adultério, embora no nosso ordenamento jurídico o adultério
não é crime. Em outras palavras, olha a forma do que a gente chama de contradição. Né? Se adultério não é, portanto, entre as leis humanas, pelo menos no nosso ordenamento jurídico aqui, Brasil, não é tipificado, não tem, portanto, é o que a gente chama algo que não está no mundo, portanto, penal, não é crime. Muito bem, porque crime é aquilo, portanto, que a lei dissera que é. O que acontece em particular? Então, as pessoas continuam com seus pensamentos maldosos e isso não será julgado pelos homens. Mas alto lá. Não é assim que acontece com o Senhor, com o nosso Deus. Ele sabe tudo que vai em nossos pensamentos, e aqui ele chama a prática do adultério do ponto físico, quando ele diz não adulterarás, mas ele também chama o adultério do ponto de vista psíquico, aquilo que é tomado em pensamento, e isto é muito mais sério do que nós imaginamos. Então, observa o que está aqui. Mais uma vez o texto. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A intenção é julgada pelos céus. Não é apenas o ato físico, a intenção é. Então, meu querido amigo e irmão, de fato, para chegarmos nos céus, precisamos ter mente pura. E isto não ocorre sem a presença singular do nosso amigo Espírito Santo. É preciso nos lembrar o contexto que Jesus aqui está a referir-se. Observe, Cafarnaum, que era o território ali exatamente onde Jesus se encontrava, neste momento aqui, das bem-aventuranças. Nós precisamos nos lembrar quem estava governando o período do ponto de vista de poder civil. Era Roma. Os romanos trouxeram para a Palestina, para todo o território, portanto, diversas práticas que eram assustadoras para os judeus. Ouvia-se, portanto, todas as orgias durante noites. As mulheres que, então, os romanos as usavam, muitas delas, inclusive, judias. Você se lembra de muitas delas que nós estudamos lá no livro de Atos? Você se lembra, portanto, do caso particular do Agripa com a Berenice? Ambas, ela era judia. É um comportamento totalmente diferente daquilo que a regra, eu diria, da letra da lei estabelecia, e os judeus, então, se punham como sendo isentos de qualquer tipo de participação nessas coisas, que era uma hipocrisia. Então, o fato de Jesus chamar este mandamento é para corrigir a ideia, portanto, sorrateira dos judeus de que não são adúlteros do ponto de vista da prática do coito, da relação, portanto, física, mas o são do ponto de vista dos seus pensamentos. E isto aqui torna a situação bastante complexa, porque é verdade que os romanos trouxeram para dentro do território palestino coisas terríveis do ponto de vista de práticas sexuais, das orgias que eram praticadas nas festas, então, eu diria muitas vezes, reuniões particulares com esses, então, da alta sociedade romana. O lago de Cafarnaum era, portanto, muitas e muitas vezes, com os barcos ali que os romanos possuíam, singrando aquelas águas, com festejos dentro desses barcos, com muita orgia, com prostituição de alto grau. E tudo isso estava, portanto, infernando o território, mas, ao mesmo tempo, atraindo o olhar de muitos judeus que diziam que não eram, portanto, adúlteros do ponto de vista físico, mas os seus pensamentos com aquelas mulheres, portanto, oferecidas, estavam com elas, de alguma forma, tendo, portanto, pensamentos impuros. E aí é onde entra a situação de vexame. Né? Vivemos em um mundo, em um instante histórico, em que as mulheres perderam o respeito muito, muito rapidamente,
igualmente os homens com a sua compostura. A vida, portanto, da moral, da ética, parece ser apenas um discurso entre os religiosos e os filósofos. E a depender de quem é, portanto, o filósofo, porque se for alguém, portanto, atrelado aos aspectos aí da filosofia greco-romana, com esta defesa do corpo de exteriorização, também vai exatamente estar na mesma cadência de imoralidade. Então, meus queridos amigos e irmãos, o que é de fato adultério? Não se limita ao coito, não se limita à relação sexual, física. É também o comportamento psíquico, moral, não é algo, portanto, apenas de que, do ponto de vista bíblico, precisa se exteriorizar. A moral, na verdade, do ponto de vista bíblico, pode ser julgada a partir dos nossos próprios pensamentos. O ambiente de Cafarnaum era desta forma. E aí a gente precisa se lembrar, um ambiente atrativo, não é estranho o detalhe de terem mudado então o lago, o nome do lago para Tiberíades em comemoração e para dar, de certa forma, a autoridade a Tibério, por isso passaram a chamar de Tiberíades, lugar aonde os romanos, as autoridades, sobretudo governadores, tinham residências à beira do lago, casas de veraneio, e muitas vezes a orgia era escutada pelos cidadãos comuns e simples de Cafarnaum. As águas do lago, muitas vezes, eram cruzadas, singradas por barcos, como eu já disse, romanos, cheios de mulheres e homens em suas prostituições. Nós tivemos, portanto, todas estas cenas e Jesus está dizendo: quem olha com intenção pura, no coração já adulterou. Então, os judeus se arvoravam da ideia de não serem adúlteros do ponto de vista da forma como interpretavam a lei, apenas o aspecto físico, mas o Senhor colocou a lei dentro do aspecto do nível de espiritualidade. Não é somente isto. É isto, mas isto aqui também. Não é apenas o adultério do ponto de vista físico, há o adultério também do ponto de vista psíquico. Portanto, não nega uma coisa, mas amplia o sentido dela. E isso nos torna, portanto, bastante responsáveis como cristãos. Quantos dentro de nossas igrejas têm perdido essa compostura moral, essa compostura, portanto, de mente sã, palavras muitas vezes desconexas, os olhares voltados para esta agência de maldade que foi criada por Hollywood, onde há mulheres que passam anos em vida, portanto, de exposição do seu corpo, em pornografias. E eu me pergunto qual é a coragem de um cristão sentar à sala, melhor na sala, e diante, portanto, de uma TV ou de qualquer que seja o recurso que ele possui, está acompanhando essa, eu diria, porcaria que é ofertada dentro do seu próprio lar, esperando que o Espírito de Deus vai te acompanhar, vai te abençoar. Não pode, meu amigo. Você pode não estar na prática física, mas sua mente está doente. Você precisa recorrer ao médico por excelência, o nosso amigo Espírito Santo, para ele te purificar. Não poderá chegar aos céus desta forma. As sugestões dadas para casais, encontro de casais, que não passam, portanto, de agressões à moral, à ética, ao corpo, as orientações deixadas pelo Senhor Jesus na Bíblia Sagrada, o reclamo que ele deixou para esta igreja através de sua serva Ellen White. E muitas vezes a gente se pergunta o que é que estão querendo, achando que a vida conjugal se limita a sexo. Não, a pimenta do casamento é o sexo, amigo. Não é assim que funciona. Nós não fomos criados como seres sexuais. Nós temos essa parte, mas nós fomos criados como pessoas espirituais. O Senhor colocou a sua digital em nós. O homem, a mulher, foi criada para ser
foram criados para serem, portanto, representantes de Deus nessa terra e não representantes do sexo. Então, muito cuidado com essas ideias de sexólogos, de colegas de ministério que estão com a mente totalmente anuviada e, consequentemente, não sabem o que dizer-lhes, orientar. É por isso que nós temos uma igreja, muitas vezes, tão fria, tão desprovida de poder, porque estamos, como judeus, não estamos adulterando do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psíquico. Como você tem coragem de comprar, gastar do 90% que fica em sua mão recursos pornográficos, sejam eles impressos, televisíveis, ou de qualquer que seja o nível? Se santifique, meu irmão, se purifique, porque neste ponto o Senhor Jesus está dizendo: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas eu te digo, portanto, que quem olhar com intenção impura no coração para uma mulher, já adulterou com ela. Eu estou falando apenas deste nível, porque há toda um desequilíbrio sexual na sociedade. Há as chamadas filias. Desculpe, a garganta está um pouquinho ressecada. Chamadas parafilias sexuais, que são nominadas de várias outras coisas. O homossexualismo, o lesbianismo, o voyeurismo. Eu te pergunto, sodomia, são tudo parafilias. O Senhor está dizendo, em outras palavras, cuidado com o que você está fazendo, porque você não pode se tornar cidadão do céu, cidadão do reino celestial, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de prática. Você imagina quais são os anjos que se aproximam de um lar quando você se senta no seu sofá ou na sua cama, ou seja, lá onde você está com o seu brinquedinho hoje, né, que não precisa mais estar com, muitas vezes, televisão em casa, você com a própria mão, acessando sites e comprando filmes e acompanhando discussões de nível que o Espírito de Deus chora. Esta é a razão porque Paulo apela: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis. Não deixe que ele esteja com gemidos de dores, de olhar para nós. Precisamos estar nos preparando para o céu, estamos nos preparando para uma sociedade que será destruída pela sua compostura de imoralidade. Então, amigo e irmão, e aqui vem, portanto, o paralelo do não fazer, que Jesus, na verdade, aqui ilustra para dizer: olha, se este é o teu problema, arranca, porque você vai se perder com esse problema. E aí ele começa a ilustrar, dentro do aspecto do adultério, aquilo, portanto, que está além da lei, que é o adultério, portanto, psíquico, e ele diz: se teu olho, verso 29, direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O que Jesus está dizendo, amigo, você sabe qual é o ponto de referência que está te levando à crise, à destruição? Então, tire isto. É isto. Olho aqui é sinônimo, portanto, apenas desta ilustração para dizer qual é a dificuldade que enfrentas. Se é esta, então, neste ponto, você deve jogar o seu olhar, suas forças, mas convidar o seu amigo, o nosso amigo, o Espírito Santo, para nos arrancar dessa situação. Tem a ver com jogos que você está viciado e você não consegue se libertar? Então, esse é o ponto que você precisa arrancar. Está viciado à mentira? Então, esse é o ponto que você precisa arrancar. Está viciado ao sexo? É o ponto que precisa ser arrancado. Está viciado à mentira, de não tem condições de nunca falar a verdade, tudo que fala sempre acrescenta com coisas que não estão acontecendo, então você precisa arrancar esse ponto de sua vida. No contexto aqui, Jesus está dizendo: isto precisa ser tirado. Você entende? Não há como chegarmos aos céus com uma vida assim. O que está sendo dito é: você gosta de palavras de baixo calão? Então arranque isso de sua vida.
porque esta imoralidade vai te deixar fora do céu. Tuas palavras, amigos, as minhas palavras têm de ser medidas. Cuidado com o que você acha que é normal, né? Soltar palavrões, uma boca cheia de sujeira. Isso não é compostura de um cristão. Nunca foi. Se é seu aparelhinho de celular que está cheio de figuras, de imagens de mulheres te convidando para isso, aquilo, outro, ou em suas insensatezes, apresentando o seu corpo para te atrair, amigo, saia disso. Abandone esse tipo de coisa. Quantos colegas de ministério estão fora de ministério por causa dessa porcaria? Inclusive gente aí da mídia, né, aqui no Brasil, por causa dessas coisas. Porque o Espírito de Deus não pode atuar. E muitos continuaram pregando, porque, como nós vimos ontem, você pode gravar, né? Textos, ideias, mas a mensagem, amigo, a mensagem não tem o poder para o pregador que deveria ter se ele, de fato, tivesse uma vida de consagração. Então, por favor, atente ao que o Espírito de Deus está te dizendo nesta manhã. O que te impede de chegar no reino dos céus? São tuas mãos que estão sempre rápidas para levar coisas que não te pertencem? Então, se é para entrar no céu maneta, entre sem uma mão. É melhor fazê-lo. Mas você deve se lembrar de um detalhe aqui, que na verdade, todos os que dormem no Senhor, que virão da tumba, não virão com o corpo sem ser transformado. Isso implica dizer que se você foi para a catacumba sem uma perna, não virá de lá sem ela. O Senhor restaura no momento, portanto, da ressurreição. Aliás, esse é um tema que, no futuro, nós vamos atentar sobre o julgamento dos ímpios e o julgamento dos salvos em relação aos aspectos da transformação. Mas, de antemão, eu gostaria que você lembrasse disso. É preferível nesta terra estar cego, surdo, em relação aos aspectos do pecado, do que enxergar tudo isto e com ele se contaminar e se destruir. Então, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Destruição eterna a que Jesus está se referindo. Versículo 30. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Olho ou mão, elementos aqui de se aperceber e elementos aqui do agir, né, do fazer, mão como sinônimo aqui de realizar, de trabalho. Versículos 31 e 32, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O adultério agora num outro nível de perspectiva, que é o repúdio, é o abandono. Deixar, portanto, a mulher sem que o aspecto do que aqui fora demonstrado esteja realmente o que a gente chama assegurado numa prática que poderia garantir o repúdio, que seria exatamente de ambos os cônjuges, ou de um dos cônjuges, que seria, na verdade, o adultério. Se a mulher é que é adúltera, o homem, portanto, que não o é, dentro desse contexto, poderia, portanto, repudiá-la, mas ao fazê-lo, dar-lhe o divórcio. E, nesse aspecto, a parte inocente estaria, portanto, livre, porque houve, da parte, então, culpada, a quebra do vínculo matrimonial, que é o respeito a ambos. Nós não casamos para continuar, portanto, tendo uma vida extraconjugal. E, quando solteiro, também não devemos ter uma vida extra, e aí vou criar um termo aqui, solteirismo. Nós estamos, então, numa vida de que precisamos viver o evangelho, seja quando solteiro, seja quando casado. Não há distinção. O Senhor está dizendo para você e para mim olha só, o repúdio para alguém
que não foi por via de prática sexual ilícita, esta pessoa que entrou nesta condição de vida social, que destruiu o casamento por quaisquer que sejam outros motivos, e não estes que estão legitimados aqui na Bíblia Sagrada, a pessoa que entrou nessa situação expõe, portanto, a outra a uma vida, portanto, de adultério, porque quem com ela se relacionar em relação de casamento, com a parte, portanto, culpada, estaria numa vida, portanto, de adultério. Isso é algo muito sério. E esse é um dos temas buliçosos dentro da igreja, porque aqui vou dizer, sei que isso está gravado e podem procurar. Há muitas brechas que a igreja abriu neste ponto e tornou a igreja fragilizada nesta situação, porque há muitas situações que não têm respaldo bíblico, mas os homens prepararam condições para isto. E nós temos de atentar que a Bíblia deve ser o nosso ponto de referência e não os discursos humanos. Por isso, meu querido amigo e irmão, atente para essa situação. É possível que alguém queira que eu explique um pouco mais esse ponto. E talvez eu possa fazer, não como em nível de culto, mas em nível de estudo bíblico, um assunto, melhor, desdobrar este assunto, e aí você verifica, depois eu boto aqui as sugestões para o dia que a gente pode se reunir para tratar desse conteúdo. Porque aqui a ênfase é a questão da condição espiritual que devemos ter. Quanto ao conhecimento desta referência que Jesus faz aqui ao repúdio, ao divórcio, nós podemos, então, dialogar sobre isso? Sim, podemos fazê-lo. Depois, deixe suas sugestões para quando é que devemos, então, nos reunir para isso. Terminando o versículo 32, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, qualquer, não importa se pastor, se não pastor, se membro de igreja, se não membro de igreja, qualquer. O evangelho não é reservado para uma seletiva, eu diria, sociedade, né? Para todos, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Observe, então, há como ter repúdio, há. Se o objeto do repúdio está fundamentado na relação sexual ilícita. Se for neste caso, não há problema. Mas se não for, e aí, se não for, aquele que o fizer expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, veja, a repudiada e o que com ela, portanto, se casar, comete adultério. Não é ela que está em adultério, é quem o expôs. Este é um nível moral que a igreja ainda não chegou de referir-se, de tratar desse assunto para ajudar pessoas. Às vezes a mulher é a vítima, às vezes o homem é a vítima. O fato é, meu querido amigo e irmão, por fim, como esse é um assunto que eu vou tratar no futuro próximo, se você aqui sugerir, eu queria que você, nesta manhã, apenas se dobrasse sobre esta verdade. Por favor, em nome do meu amigo Espírito Santo, do teu amigo, tenha vida de consagração. Seja íntimo dos céus. Abandone aquilo que está te afetando em tua moral, em tua ética diante dos céus. Como eu disse, a sessão aqui eu intitulo como moralidade. Então é necessário que você atente para isso. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de você nesta manhã e te ajude. Se tiver de arrancar essas coisas de tua casa, cenas, revistas, acessos, arranque, meu amigo, para que a paz no teu interior exista. E anjos possam visitar teu lar e trazer, de fato, para dentro dele aquilo que é necessário. A presença singular do bálsamo que vem dos céus para te renovar, para te dar, de fato, condições de uma vida espiritual íntima diante do Senhor. Sem isto, não veremos a Deus. Que o Senhor te abençoe. E as mãos que foram cravadas na cruz do Calvário te abrace nesta manhã, te reconsagre e você possa tomar uma decisão diante de Deus de tirar sua vida desse tipo de comportamento. Porque se permaneceres, vais te perder. Meu desejo, que haja paz no seu coração. Busque o Espírito Santo. Confesse os pecados a Jesus. E tenha uma vida transformada. É o meu desejo, igualmente a minha prece. Senhor nosso Deus,
Obrigado pelo privilégio de estudarmos tua palavra, de viver de maneira solene, digna, justa diante de ti. Nos dê tua paz, paz que só encontramos em Cristo Jesus, como ele mesmo nos oferta. Senhor, há algo solene que tua igreja precisa passar: transformação, compreensão. Mas uma vida de consagração que não seja apenas palavras ditas ao ar, mas verdadeiramente homens e mulheres santos diante de ti. Suplico esses favores e te agradeço, e que eles sejam extensivos aos teus filhos que aqui estão. Em o nome de Jesus. Amém.